6h48, o nosso podcast já está de volta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos na CAPES, primeiro dia do maior evento, da maior feira do varejo capixaba, onde muitos negócios acontecem por aqui. E, claro, a gente leva um pouquinho da CAPES para vocês que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais, através do Instagram, Facebook, YouTube. Seja muito bem-vindo. Já passaram diversos convidados aqui no nosso podcast, várias autoridades, quando o assunto é varejo, supermercado, produto, cliente. E agora a gente vai ter que falar de dinheiro. Por que não, né? Como é que a gente faz compra sem dinheiro? Como é que o supermercadista vive? E é sobre isso que a gente vai falar agora. O tema do nosso podcast agora, do nosso episódio, é instituições financeiras, parcerias e benefícios para o varejo. E aqui na minha frente, para falar um pouquinho sobre esse assunto, ele que é o diretor da Senf, Marco Senf. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Um prazer imenso estar aqui. A gente que agradece. Direto de Curitiba, pousando aqui no nosso Espírito Santo. É isso aí. É muito legal que toda vez que eu vim para o Espírito Santo, uma coisa que me chamou muito a atenção é a bandeira do estado de vocês. Trabalha e confia. Trabalha e confia. Inácio Loyola trabalha como se tudo dependesse de ti, confia como se tudo dependesse de Deus. É isso aí. E trabalhar, a gente trabalha firme aqui, viu? Aqui a gente trabalha povo muito. Trabalhador. Exatamente. E aí, Marco, eu aproveito para começar te perguntando, como é que anda esse relacionamento entre instituição financeira e varejo? Olha, nem sempre foi um relacionamento tão bom, né, Carol? Nunca foi um namoro, nem sempre foi um namoro amigável. Nem sempre foi um namoro, mas eu acho que as instituições elas estão passando por um momento de evolução para entender de fato as dores do varejo. Aonde que a Zenf se diferencia, o Banco Zenf se diferencia? O Banco Zenf, Carol, tem 133 anos. Muito tempo. E ele foi fundado pelo meu trisavô, que era imigrante alemão. Ele desceu em Santos, ele era padeiro. A minha trisavó era empregada doméstica. Em 1892, eles iam para Blumenau, em Santa Catarina. E eles passaram para dormir em Curitiba. E o meu trisavô, um empreendedor, ele viu que não tinha nenhuma padaria no centro de Curitiba. Olha que legal. E aí ele montou uma padaria, abriu um pequeno comércio, uma padaria ali no centro. O negócio foi crescendo, virou uns secos e molhados, até que no ano 2000 a gente tinha 38 lojas. A gente chegou a ser o 17º maior supermercado da Abras, pelo ranking da Abras. E daí, aquele momento de consolidação que passou o varejo brasileiro na década de 90, que o gringo estava vindo para cá com muito peso, tinha o Pão de Açúcar também, o Walmart, o Cassino, o Carrefour, o Ahold, que comprou o Bom Preço lá no Nordeste. Eles começaram a comprar redes regionais porque era a maneira mais rápida de crescerem. A gente acabou vendendo o negócio, mas a gente ficou com a operação de cartão de crédito, que nós tínhamos uma operação própria de cartão de crédito na década de 90. Porque lá ou você era muito grande e era atendido pela Italcard, pela Bradescard, ou você tinha que fazer o teu. A gente fazia o nosso. Quando a gente vendeu para o Pão de Açúcar, as 38 lojas, não incluiu no negócio os imóveis e a parte de cartão de crédito. A gente olhou e falou assim, puxa, tem uma oportunidade na mesa. E aí, a partir do ano 2000, a gente se dedica exclusivamente a serviços financeiros para o varejo. Então, voltando na tua pergunta, a gente sabe entender o varejo porque a gente é do varejo. A gente nasceu no varejo. Sim. Né? E por então, você entende o lado deles hoje, né? Nós entendemos as dores, os objetivos, os sonhos, os desejos do varejista e a gente está pronto para atuar tanto na área de cartão private label, fazer o cartão para a loja, só que a gente também é um banco, então a gente também entende toda a parte do fluxo de crédito para a pessoa jurídica, para o varejista, para uma expansão. A gente sabe que o varejo tem particularidades do setor e tem particularidades regionais. E essas particularidades, por nós sermos do varejo, a gente consegue atender com muito mais agilidade, né? Todo varejista tem aquela oportunidade de comprar um concorrente ou de comprar um outro terreno, mas precisa daquele capital muito rápido. Se ele vai para os grandes bancos, isso vai acabar demorando muito tempo. Quando ele vem para a Zenf, que entende da dor do varejista, a gente consegue aprovar um capital de giro, um financiamento de frota em até 4 dias. Olha. Né? Então é muito ágil.
E aí eu aproveito para te perguntar, quais as facilidades, as soluções e os benefícios que a Zenf oferece para as empresas varejistas, para os supermercados? Legal. Então, primeiro, Carol, a gente olhando, a gente enxerga hoje a necessidade de crédito é muito grande, né? Primeiro porque a gente tem um país de 213 milhões de pessoas, onde 72 milhões são inadimplentes. E 54 milhões são crianças e adolescentes menores de 18 anos. Então, dos 213, a gente tem 140 que não têm acesso ao crédito, né? Então, o acesso ao crédito, infelizmente, vai ser 2/3, né? 2/3 da população não tem acesso ao crédito. Então, a gente tem que trabalhar com esses 2/3 e enxergar esses 2/3 não só pelo passado dele, mas pelo comportamento atual dele. E hoje a gente usa tecnologia, usa IA para encontrar quem é esse bom pagador, porque ele teve um problema no passado, não significa que ele é de fato um mau pagador. Sim. Né? Então a gente enxerga junto com o clube, com o CRM de supermercado, a gente enxerga e vê se ele é um bom pagador de fato. Né? Perfeito. Hoje a gente tem 5 milhões de clientes, tá? No Brasil todo, pessoa física, que foram 100% emitidos no varejo. Foram emitidos no supermercado, foram emitidos numa loja de confecção, numa loja de calçados, numa loja de material de construção, né? E a gente tem mais de 10 mil lojas emissoras no país, em 13 estados, né? E aí, a gente falando de tecnologia, de inovação, e qual que é o serviço que a gente consegue executar e entregar para o varejista com excelência, eu vou trazer aqui que a nossa estratégia de tecnologia, ela foi pensada numa estratégia de neuromarketing, e o neuromarketing ele existe para pensar no comercial. E todo varejista tem que pensar no comercial. Sim. O que paga a conta é venda, Claro. né? E a gente tem o objetivo de aumentar a venda. O que acontece? A gente consegue aprovar um crédito em 15 segundos pedindo 2 dados na loja. CPF e número de telefone. Por que a gente fez isso? Porque a gente começou a ver, e um dos estudos ele pegou e trouxe assim, puxa, tem um shopping nos Estados Unidos, sabe aquele corredor que vai pro banheiro, que o dono do shopping não consegue alugar para ninguém? Sim. Eles colocaram máquinas de bebidas da Coca-Cola. E o dono do shopping passou a receber um aluguel. Ele viu que uma daquelas máquinas estava vendendo 100 garrafas por dia. Ele falou assim, vou colocar mais uma máquina e vou receber mais um aluguel. A máquina que apareceu foi a da Pepsi. Ficou uma de Coca e uma de Pepsi no mesmo corredor. Sabe o que aconteceu com a venda? As duas máquinas juntas, Carol, passaram a vender 200 garrafas por dia. Sim. Porque quando você olha só a máquina de Coca, o teu inconsciente, ele olha e pergunta assim, puxa, será que eu tomo uma Coca? E quando você pergunta, será que eu tomo uma Coca? A resposta pode ser não. Agora, quando você olha uma máquina de Coca e uma máquina de Pepsi... Qual eu vou tomar? Será que eu tomo uma Coca ou uma Pepsi? É isso aí. Você não tem o não, você não só tem o tem não. o sim. Você só tem o sim. Você tá querendo Perfeito, escolher. perfeito. E você excluiu o não da resposta. E aí a gente trouxe isso para o nosso negócio e a gente falou assim, puxa, o que a gente consegue tirar a fricção, o que a gente consegue tirar de problema e facilitar a jornada do cliente dentro da loja e fazer com que o crédito ele seja de fato um benefício e não uma chateação. Você já deve ter ido, Carol, em loja de confecção, uma das grandes redes aí, eu não vou citar o nome, e que eles te oferecem o cartão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e chega a 5ª vez, você já fala assim, eu não quero esse cartão. Sim. Você tá lá querendo, não, eu só quero uma blusinha, você tá saindo do provador, tem o cara, vamos fazer o cartão. Você fala assim, eu não quero o cartão. Vários benefícios pra você ter aquele cartão. Isso. E você não quer, e só quer pagar aquela roupa. Só quer pagar aquela roupa. E aí o que a gente começou a gente ver? A gente começou com a mesma lógica da Pepsi e da Coca. Vamos fazer a pergunta certa. A pergunta certa não é quero fazer um cartão, porque isso remete a, puxa, vai demorar, não tenho tempo, um cadastro é grande, não tenho documento aqui. Anuidade, eu vou ter que pagar alguma coisa. Eu vou ter que pagar. E aí, a partir do momento que a gente começa perguntando 2 dados, que é o CPF e o telefone, que são os únicos dados que a gente pede, a gente é o único no Brasil que consegue fazer isso. A gente mudou a pergunta para, Carol, vamos ver se você tem um desconto ativo? Opa!
A Carol já vai abrir um sorrisão e vai falar assim, Desconto, pô, né? desconto, a gente mexe lá no sistema de recompensa do cérebro, né? É uma barganha, é uma vantagem, é uma exclusividade da Carol. Opa, eu preciso só do teu CPF e do teu número de telefone. Aí eu coloco o CPF e o número de telefone. Olha só, Carol, você tem um desconto ativo e você tem um crédito pré-aprovado conosco. E esse crédito pré-aprovado, ele vai potencializar o desconto. Eu só preciso tirar uma foto tua, que é uma prova de vida, para ver se a Carol é a Carol mesmo, tirar uma foto do documento e colocar o número da residência. Todo o resto eu já fiz em 15 segundos, eu já me conectei com o mundo e eu já sei toda a vida da Carol. Perfeito. E aí a gente consegue fazer com que o crédito ele vire e volte a ser de fato um benefício. Inclusive para quem não está precisando do crédito. Sim. A forma como você aborda, né? A forma como você aborda muda tudo. E por a gente ser do varejo, a gente entende que a comunicação no PDV, a comunicação com o cliente final, ela que faz toda a diferença. Sim. Né? Sim. E os outros bancos, infelizmente, eles têm uma visão mais cartesiana, uma visão mais focada no número e acabam não enxergando esse benefício de comunicação, né? E aí eu aproveito para te perguntar sobre, a gente está falando de inovação, de tecnologia, de formas de pagamento, de modernização da forma de abordagem ao consumidor. E aí eu aproveito para te perguntar, Marco, a digitalização, você acabou de falar ali, com poucos dados, tirar uma foto, um comprovante de prova de vida, e os novos meios de pagamento estão transformando o mercado, isso é um fato. Quais tendências você acredita que vão impactar fortemente o varejo nos próximos anos em relação a isso? Digitalização, novos meios de pagamento? Ó, a digitalização é uma coisa que ela parece ser moderna hoje, mas ela já tá ficando Vintage. uma commodity. Ela tá virando cringe, vintage, né? Por quê? Porque hoje a maior referência de meios de pagamento no mundo é a China. E sabe por que é a maior referência? Porque eles têm uma dificuldade logística muito grande. Sim. Eles têm 1,5 bilhão de pessoas e eles não conseguem entregar os cartões nas casas. Não consegue. Aí eles inverteram essa lógica e que eles começaram a falar assim, puxa, como que eu consigo fazer com que essa pessoa seja inserida no mercado de crédito, no mercado de meio de pagamento e que ela, sem eu precisar entregar um cartão para ela. Aham. E aí começaram a surgir pagamento com reconhecimento facial, Sim. massivamente usado na China. Então você vai num caixa, ele lê a sua íris e tá pago, igual você tá mexendo no iPhone, no Apple, que ele faz o reconhecimento facial, você faz um pagamento. Pagamento por digital, pagamento por aproximação, que é uma coisa bastante usada no Brasil, né? Então, lá é uma realidade muito grande. Aqui é uma realidade que está caminhando. O que é o nosso grande diferencial tupiniquim aqui? É o Pix. Né? O Pix é o grande diferencial do meio de pagamentos hoje no Brasil, que está sendo exemplo para o mundo. Né? Hoje o Pix ele ainda concentra muito da utilização o mercado de P2P, que é pessoa para pessoa, person to person. Né? Que é assim, o encanador foi na minha casa, eu preciso pagar ele. Antes eu ia pagar em dinheiro, você faz um Pix. Fizeram uma vaquinha no escritório. É um débito automático sem cartão. Exatamente. O que está acontecendo massivamente agora? O P2P aqui no Brasil, ele já existe. Já existe, já é massificado. Consolidado. Agora a gente falando da relação instituições, empresas com pessoa física. Boleto. O Pix, ele tá tomando conta do boleto. Ele vai acabar com o boleto. Por quê? Porque o boleto, ele tem uma coisa que se chama prazo de compensação. Sim. Então, se eu vendi uma coisa para você no boleto, você pode pagar hoje. Eu só vou receber daqui 2 dias. E vai sair da tua conta hoje. Sim. Né? Se você pagar isso no Pix, o dinheiro cai na mesma hora na minha conta. Sim. E o valor do Pix é muito mais barato. Você tem o custo da emissão. O custo da emissão, que é R$1, R$2, R$3, R$5, depende da instituição. O do Pix você também tem esse custo, porque normalmente é uma PJ e ele não é gratuito para empresas. Sim. Ele, pela lei, ele é gratuito somente para pessoa física.
Então, Mas centavos para PJ, né? Centavos, muito mais barato e o dinheiro cai na hora. E com o custo do dinheiro que nós temos hoje, aí, que a taxa de juros está em 15%, 2 dias de dinheiro é muita coisa. Talvez é uma antecipação de recebível que o varejo não precise fazer. Sim. Então é um dinheiro na conta na hora. E isso já está acontecendo, está começando a acontecer e está ganhando tração. O que é o próximo passo? O próximo passo é o Pix no varejo. É o consumidor chegar e conseguir pagar no Pix na loja. Esse é o próximo passo. Que já consegue em alguns lugares, Já né? consegue, só que a jornada é muito ruim ainda. Você para você fazer um pagamento, você tem que desbloquear o aplicativo do banco. Sim. Você tem que entrar com a senha ou com a digital. Tem que botar aí a você senha para pagar. Isso, você tem que ir na área Pix. Aí você tem que ler um QR Code. Sim. E você tem que colocar a senha de confirmação de novo. Então, você tem 5, 6 passos. É mais fácil você pagar no cartão de débito por aproximação. Só aproxima e tchau. Só aproxima e tchau. Às vezes pede a senha se é um valor mais alto. Aí o que começou a acontecer, Carol? E tem loja hoje em dia que ainda não aceita o Pix como forma de pagamento. Não aceita o Pix. Trago um exemplo claríssimo aqui. A gente tem uma grande marca mundialmente conhecida que é a Zara. Uma Zara, fast fashion, né? Pô. Uma grande marca a nível mundo que não aceita Você não gosta muito da Zara, né, Carol? Ah, a gente usa de vez em quando, né? Mas não aceita. Olha aí. Não aceita. Tinha que aceitar. É. Tem que aceitar. Ó, fica a dica aí pro pessoal Sim. da Zara, se alguém estiver nos ouvindo. É curioso. Tem que aceitar esses o dias Pix. Eu tava comprando um presente lá e aí tinha um rapaz na minha frente que falou: eu vou pagar no Pix. Aí o caixa falou: a gente não aceita Pix. Aí ele: vocês não aceitam Pix ainda? Assim, né? Curioso, né? Na época dos Incas e dos Maias, não. Como assim você não aceita Pix ainda? E realmente eles não aceitam Pois Pix. é. E aí, o que está acontecendo agora? O Banco Central ele já lançou 2 novos modelos de Pix que vão ser transformadores da relação entre o varejo e o pessoa física, que é o Pix aproximação, que ele vai acabar com o débito, Olha aí. né? E ele vai ser muito bom para o varejista. E aí é uma responsabilidade do varejo educar esse consumidor a pagar no Pix. Sim. Porque o dinheiro vai entrar antes e vai ser muito mais barato, né? Então, puxa, no começo se você pagar no Pix, eu te dou um som de valsa, eu te dou, né? É uma responsabilidade do varejo, né? algum benefício, Um benefício. até que se torne um hábito e não precise mais desse benefício, Sim. né? E o outro é o Pix parcelado. O Pix parcelado ele é muito parecido com o CDC, com o que os americanos estão falando que é a grande invenção do século, que é o Buy Now, Pay Later. Só que eles esqueceram de olhar que no Brasil já acontece isso há 70 anos, né? Com cartão de crédito. Com cartão de crédito aprovado na hora, com CDC, que é o crédito direto ao consumidor, que ele tem a cobrança de juros, tá? Para o consumidor. O varejista recebe na hora. Só que o grande diferencial é que, puxa, às vezes o consumidor os limites de cartão de crédito que ele tem não atendem à necessidade de crédito dele. Então o Pix parcelado vai ser mais um meio de acesso ao crédito para a pessoa física, né? E ele sendo mais um meio de acesso ao crédito à pessoa física, alguns consumidores que tá apertado o crédito, ele vai estar disposto a falar assim, puxa, tudo bem, eu vou pagar um pouco de juros porque eu realmente preciso dar uma pedalada, não é a palavra certa, mas eu preciso dar uma parcelada, eu preciso jogar mais para frente porque a situação tá complicada. Então, eu acredito que aqui no Brasil a gente tem muito para caminhar ainda com relação ao Pix. Olha, eu acabei de ter uma aula sobre o mercado financeiro no varejo. Viu, Que Marco? bom. Gostaria muito de agradecer a sua presença. Desejo sucesso para vocês aqui na feira. Seja bem-vinda à CAPES, direto de Curitiba, aqui para nossa CAPES, aqui no Espírito Santo. Obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Ficaríamos horas aqui conversando Pois sobre é, instituição quem sabe numa financeira. próxima. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigado, pela sua Carol. presença. Obrigado a todo o varejo do Espírito Santo, a todo o varejo capixaba por nos receber tão bem aqui. A gente que agradece e que fica aí desejando muito sucesso para vocês, que as portas se abram, que tenha muitos negócios para vocês aqui na CAPES. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado. E você que está acompanhando a gente, fica por aqui. Daqui a pouquinho tem mais a CAPES Podcast.